Olá, gostaria de fazer uma reflexão hoje. Eu estava aqui lendo e pensando um pouquinho e gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu estava aqui refletindo. O texto que me veio à mente foi o texto de Isaías, no capítulo 65, que fala sobre os novos céus e a nova terra. Diz assim, no versículo 17 e versículo 25. Pode ler tudo, mas eu vou ler só esses dois. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Quando a gente lê essa passagem, muitas vezes a gente fica achando isso aí meio uma utopia. Mas aí é nesse ponto que eu quero chegar, sabe? É que Deus, ele olha o fim desde o começo. Tem inclusive um texto, acho que é aqui em Isaías mesmo, que fala disso, que Deus vê o fim das coisas, antes mesmo de elas existirem. Foi assim desde a criação. Deus, ele já tinha todo o projeto do universo na sua mente, antes mesmo de qualquer coisa existir. Então ele vem, a primeira coisa que ele fala, pelo menos que cria, é assim que a gente tem, né, menção na Bíblia, é a terra. Então ele cria a terra, cria o céu, cria a terra. A terra se forma vazia, só aquele montoado de águas e muitas águas, a terra, né, a parte seca e muita água ao redor, o céu não tinha nada, tudo escuro. Então, para a gente, nós seres humanos que temos a visão limitada, a gente poderia olhar aquilo ali e dizer, daí não sai nada, sabe? Isso aí tá difícil, sair alguma coisa bonita daí. Mas Deus já via já lá no fim, lá no final. E de fato, no final da criação, né, dos 7 dias da criação, você tem todo o universo criado, imenso, que até hoje a gente não tem noção da dimensão dele, perfeito, bonito, iluminado, colorido, sabe, cheio dos detalhes. Então você percebe que daquilo que era sem forma, vazio, um caos, se torna algo perfeito, grandioso. Deus nos coloca nesse mundo grandioso, maravilhoso. E só que a gente estraga tudo, né? Com o pecado a gente prejudica a própria casa que nós vivemos, nosso planeta. Então nós desmatamos, nós destruímos tudo de belo que tinha. Mas Deus, ele nos promete que ele vai restaurar isso, que ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. E ele dá aqui algumas características desse céu e dessa terra. Eu li essa partezinha aqui porque é algo que pra gente é difícil imaginar. Um lobo e um cordeiro juntos, comendo grama, né? Um carnívoro comendo grama. E então a gente fica... E ele fala, não haverá mais maldade, então o mal vai ser extinto. Então é uma coisa que a gente às vezes olha assim e fica... Será? Será que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra? Como isso é possível? Sabe? Por quê? Porque Deus, como eu disse, ele vê o final, a gente vê o meio, a gente vê as nossas circunstâncias, a gente olha ao redor e vê que não vai sair coisa boa. Mas com Deus é diferente. Ele já está vendo o final e ele já disse pra gente como vai ser. Né? Basta a gente crer. É uma questão de crer ou não crer. Isso me traz a lembrança, ou eu começo a imaginar algo do tipo como se Deus fosse um pai, que ele é. Mas assim, comparando Deus a um pai humano, normal. Quando a gente, que é mãe, que é pai, que a gente compra um brinquedo, alguma coisa, ou faz e entrega para o nosso filho, a nossa criança, e ele fica alegre, né? Recebeu aquilo ali tão bonito, tão perfeito, fica tudo feliz e bem. Só que às vezes ele vai brincar com aquilo ali e ele derruba, quebra. Às vezes por não saber manusear aquilo ali, ou porque as mãos é pequenininha, ele escorrega e cai, um descuido. Às vezes porque não sabe brincar e vai brincar de todo jeito e quebra. Enfim, ele quebra. Então ele vem comprar o pai choroso, né, com aquele brinquedo em pedaços nas mãos, e entrega para o pai. Diz, ó, pai, quebrou. E agora? E aí o pai, com toda a tranquilidade, mansidão, né, paciência, chega e diz, não, filho, tudo bem, a gente conserta. Vamos dar um jeito nisso. O filho pode até olhar assim,
como é que o meu pai vai ajeitar esse monte de pedaços aí, soltos? Mas o pai, com toda tranquilidade, pega aquele objeto e começa, aos pouquinhos, juntando uma pecinha aqui, ali, cola e vai. Às vezes chama o filho, vem cá, filho, vamos ajudar o papai. Né? Pega ali aquele parafuso, ou vem cá, aperta aqui, segura aqui para o papai colar. E assim ele vai trazendo o filho para junto, né? Para que o filho comece a ver como consertar, caso ele venha a cair de novo, quebrar de novo, ele vai vendo como consertar aquilo ali. Ele vai se envolvendo e vai ganhando gosto com aquilo, ele vai percebendo que dá trabalho cuidar daquilo ali, que seria interessante ter mais cuidado. Então, o pai vai envolvendo o filho naquilo ali, vai trazendo, o filho vai olhando, mas chega um ponto que quem tem filho sabe. Ele olha assim, não, como se fosse assim, aqui não vai sair nada, eu vou arrumar o que fazer. E aí o filho geralmente sai, vai brincar com outra coisa, vai arrumar outra coisa para fazer, mas o pai não desiste. O pai permanece, vai até o fim. Consertado, ele traz para o filho e entrega. O filho, quando vê, uau, pai, você conseguiu, tá melhor até do que antes, o senhor fez até umas melhorias e tal. Então, a expectativa era uma, o filho olhou e disse, não, daqui não rola nada, perdeu a fé. Vamos dizer assim, perdeu a esperança, aquilo ali não resolve mais. Mas quando chega aquilo ali, o filho, poxa, meu pai conseguiu, que legal, meu pai é o máximo. E é assim com Deus. Se a gente aprender essa lição, vai ser maravilhoso. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nossos brinquedos, Deus coloca nas nossas mãos para a gente cuidar. Às vezes a gente quebra, às vezes a gente desmantela tudo, é uma relação que se desfaz, é um trabalho que a gente não consegue manter, é uma família desestruturada, o que for. É a gente mesmo, né, passando por dificuldades, enfim. Mas se eu aprender a pegar isso, a minha vida que está em pedaços, entregar nas mãos de Deus, Ele vai consertar. Ele vai me fazer melhor, Ele vai me ensinar como lidar com certas situações. Isso eu estou falando do lado pessoal, vida pessoal, nosso ambiente. Deus pode consertar também. Agora eu preciso entregar na mão dele e confiar e ter fé e não desistir. Não desista, porque Ele sabe consertar, Ele sabe resolver o problema. Como Ele vai fazer um dia com a terra e os céus e a terra, que vai criar novos, Ele também pode criar em você e em mim uma nova vida. Sabe? Ele pode nos reestruturar. Agora, a gente não pode perder a fé, a esperança, partir para outra coisa, ou desistir da vida. Né? Tem pessoas que desistem da sua própria vida, se matam. Ou desistem da sua própria vida e deixa tudo para lá. Não, não vamos desistir. Entreguemos na mão do Pai. Ele é nosso Pai. Ele sabe consertar. Essa é a minha reflexão de hoje.